Olá pessoal, aqui é da oficina JC Falcão, Falcão Alta Elétrica, né? E vim trazer mais uma dica bacana para vocês aí. Eu sei que muitos já falaram de relés auxiliar, né? Então existe esses relés auxiliares e relés de comando. Eles são muito confundidos por conta da longa arquiteturas desses pinos que são mais conhecidos como configurações, né, de pinos, que é basicamente o mesmo número. Por exemplo, vou desenhar aqui para vocês verem aqui, né? Onde esse aqui seu, melhor dizendo, vou fazer aqui de uma forma que fica mais aqui, ó. É assim. E tem até de 5 pinos que vem com outro pino aqui abaixo do outro aqui. Vou fazer um pouquinho maior para ficar mais visível. Aí. Fica bem nítido. Às vezes eu só vou falar sobre ele mesmo, aí vai ficar mais tranquilo para você visualizar. Aqui. E aí são dotados desses pinos. Vou fazer primeiro de 5 pinos, que é o mais usado aí, né? São de 5 pinos. Aí tem a identificação, assim, 30, 87, 87A, 85 e 86. São os mais conhecidos, viu? Acontece, na configuração dele vem esse símbolo aqui, ó. Que corresponde à bombina de magnética do relé que aciona o relé. Então o que acontece? Aqui é referente aos pinos 85 e 86. Esses dois aqui. A parte dos comandos, vou fazer esse lado de cá. Os comandos vem assim. Aí, sendo esse aqui NF, que é normalmente fechado, e esse aqui NA, que é normalmente aberto. Ou seja, ele sem atenções na bombina, 85 e 84, ele não dá, ele fica com esses dois fechados, o comum, que é o 30, entendeu? Que refere a esse aqui, é esse aqui, o comum, entendeu? É o 30, onde entra as tensões tanto negativo como positivo acionadas, dependendo do tipo de comando que vocês vão dar para a instalação lá. Para farol de milha, buzina, né? Chamada de compressor, para o ar-condicionado, para ventoinha. Aí vai mudar a amperagem, que tem de 40 amperes, tem desde 10 amperes até, assim, os mais convencionais dessa linha, né? Até 80 amperes. Entendeu? Aí sendo que esse aqui, que é normalmente fechado, está referente ao de 5 pinos.
Ele está no NF, vai estar o 87A. Né? E o que é normalmente aberto, ele vai estar 87 somente. Por quê? Ele só vai fechar quando você chegar a tensão nos pinos 85 e 86. Sendo que o princípio de rolamento vai pelo pino 85, que é o início do rolamento para a bombina, que é a espiral, né? Então a entrada seria essa aqui. E aqui a saída. Então o que acontece? A tensão entra aqui, é positiva, e o pulso negativo na saída. Porque como o receptor sempre é negativo, né, que recebe o sinal, a intenção do embobinamento, chavear, sempre vai poder conservar por mais tempo o circuito elétrico da bobina sem forçar muito, dando reversão de campo, porque se botar do modo invertido, ela traca, só que fica trabalhando forçado, porque o campo cria um circuito parasita dentro do enrolamento da bombina. E isso gera acúmulo de corrente no centro da bombina e posteriormente um superaquecimento, e esse aquecimento termina ressecando o esmalte que faz a resistência do cabo e o isolamento, um esmalte de alta temperatura. Ele é afetado e ressecado ao ponto que descascam o esmalte e eles fecham o curto internamente. E possivelmente vai acarretar na perda de campo eletromagnético no relé, aumentando o valor resistivo interno da bobina. Entendeu? Aí o que acontece? Só que na maioria dos casos, tanto os vendedores como alguns profissionais que aprenderam a trabalhar assim de modo grosseiro ou mais na prática, né, não tem essa informação. Por que eu estou botando isso aqui? Porque eu fui comprar um componente, aliás, eu mandei comprar, né, pelo mototáxi, e ele teve dificuldade em achar o componente, porque só achava a pinagem do jeito que eu pedi, porém não era o que eu pedi. Por quê? Eu pedi relé de comando e ele queria trazer relé auxiliar. Eu não aceitei, porque no caso do modo injeção, não aceita relé auxiliar no lugar do relé de comando. Por quê? Porque a configuração do relé de comando, ele tem, junto a esse circuito aqui, que seria somente o bobinamento, ele tem um resistor de acoplamento de tensão. Assim, ó. Então a maioria dos relés de comando tem que vir com essa informação aqui, ó. Ele, além da bombina magnética, ele tem essa resistência internamente. Alguns usam até algum diodo aqui, ó, para polarizar a via, para poder saber qual lado é o positivo ou negativo, porque ele só vai chavear, a bombina só vai permitir a passagem da corrente da bombina quando a tensão no pino for igual a que o diodo está protegendo. Se inverter, o diodo que está em série com a resistência interna, ele não vai permitir o chaveamento da bobina, porque ele vai fechar curto. Quando ele fecha curto, a resistência aqui aquece e não deixa o relé aqui e a bombina gerar campo magnético para atracar o relé. E se não havendo atracamento, o estágio 30 não vai sair do NF, vai permanecer no NF, nunca vai vir para o NA. Entendeu? Aí, por quê? Alguns mudam só a questão de amperagem. Relé de comando de bomba em alguns veículos, como as Ford, Chevrolet, usa 70 amperes.
entendeu? E o 70 pé, esse pino 87 e o 30, eles são mais largos. Bem mais largo, né? Do que os outros. Os dois fica pequenininho aqui, igual os convencionais, só que os dois na configuração, o 87 passa a ser um terminal mais parrudo, mais potente para aguentar maior corrente. De 70 a 80. A partir de 50 amperes já é esses terminais largos. Só que seja terminal largo ou terminal fino, né? Tem até outros modelos também da Fiat que é mais estreitozinho assim, né? Que vem aqui, os dois relé aqui, o comum fica aqui no meio e tem os dois pequenininhos do lado aqui. Né? Mas o comum, que recebe mais tempo, fica no centro. Aí esse aqui fica sendo 87 e o de cá 87A. Ou seja, normalmente aberto, NA e NF no centro. Entendeu? Então, a dificuldade é que a maioria dos vendedores não tem esse entendimento que ele precisa de ter esse símbolo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tem a bombina, tá vendo? E do lado, em paralelo com a bombina, é um resistor. E o valor deles é de acordo ao fabricante do veículo, né? Varia entre 470 R, entendeu? Por 1/8 de watts internamente, né? E em paralelo com bombina. 560 R e 820 R. Só que, no caso, a maioria das linhas usa esse valor aqui, o 560R. Tanto pequeno como do grande, como do convencional. Pino largo convencional. O que acontece, gente? O modo de injeção, ele até atraca esses relés auxiliares convencionais. Só que com o passar do tempo, o hardware do módulo ou processador, ele vai identificar que está tendo pulsos eletro alternado no atracamento do relé. E aí ele vai gerar um erro de comando lá no modo de injeção, fazendo assim acender a luz de injeção do veículo. Que é aquela luzinha que parece o pessoal chama como parece um motorzinho, né? Parece um motorzinho assim, com a hélicezinha aqui, né? É um desenho meio. É conhecido como luz de injeção. Na cor amarela ou na cor vermelha, luz de injeção. Aí tem um raiozinho aqui assim, né? Um raiozinho dentro do negócio. Aí do símbolo, né? Aí tinha até alguns aí. Depois eu mostro para vocês, né? Também mais pra frente. Tinha um desenho de uma caixa aqui que eu guardava sempre a luz de injeção. Mas agora não tem nenhuma amostra, né? Mas o que eu quero explicar é que o modo de injeção, ele não aceita por muito tempo essa bombina magnética sem o diodo de acoplamento, ou diodo não, resistor, perdão, o resistor de acoplamento do relé, que amortece as cargas alternadas do relé. Quando o modo de injeção manda o comando, por exemplo, suponhamos que esse relé estaria fazendo a ventoinha. Quando o sensor de temperatura chegou no nível lá da temperatura que deveria acionar a ventoinha, o modo de injeção vai emitir um pulso elétrico negativo para encontrar com o positivo que está passando no relé.
na outra fase. Ou seja, o positivo vai entrar no 85, passar pela bombina e chegar no 86. O 86 vai ficar aguardando esse pulso negativo do relé de comando, o pulso que vem do modo de injeção, para acionar esse relé de comando. Ele esteja na ventoinha, na bomba de combustível ou no sistema de ar-condicionado, né? Ou um amortecedor para farol de milha, para não dar sobrecarga de farol de milha. Seja onde ele esteja trabalhando como comando, né? Ele tem a necessidade de ter essa resistência interna em paralelo com a bobina. Ou seja, se você comprar um relé de comando, ele serve para atuar na área de buzina, de ar-condicionado, mas ele não serve para trabalhar no comando de bomba injetora, no comando da ventoinha, porque os relés, o modo, quando emite o sinal, ele identifica essa elevação de sinal alternado. E quando ela identifica esse sinal, esse pique estático dessa tensão vai para o pino do processador. O rádio do processador identifica que recebeu um pulso elétrico, que é, no caso da programação lá na memória, um pulso inadequado para o modo de injeção, ou ECU, como é conhecido, né? Então é necessário ter esse cuidado aí, na hora que for comprar, procurar com o vendedor, verificar as tabelas, né? Tem da DENI, tem da Luke, tem da Pacobras, tem da Thompson, tem da Marília, são várias linhas, tem Magnete Maré, tem Bosch, tem GM mesmo, que é a Cedel, entendeu? Então, seja lá qual for a marca do relé, ou a referência que o fabricante dá para o relé, ele tem que ter essa resistência interna nele. Se não tiver e você for usar um relé auxiliar, né? Você olha a amperagem, se a amperagem for compatível, você abre o relé, compra um resistor de precisão de 560 ou 470 ou 820 e coloca em paralelo com a bombina, soldado no terminal da bombina, para que o modo entenda de que há um barramento ali e que impeça o processador da pique de corrente e de estática nele, e gerando assim erro no modo de injeção. Então nem todo erro que apresenta no scanner ou no rastreador é de um componente que ele está usando, mas às vezes do relé que ele comanda. Às vezes condena o sensor de temperatura, mas não é o sensor de temperatura, porque o relé de comando da ventoinha está associado à temperatura, então ele vai gerar o erro lá no modo, reconhecendo que há uma deficiência na operação do arrefecimento. Então, mas ele não vai acusar o relé, entendeu? Então tem que ter muito cuidado na hora de substituir esses relés aí. Então a dica que tem para hoje é essa aí, a respeito dos relés de comando. O relé de comando tem que ter essa identificação aí, tá vendo? Deixa eu ver se eu olho aqui para ficar melhor para vocês verem. Então tem que haver essa configuração aí no desenho, tá bom? Os outros não tem esse, é só o contraste aí, que é a bombina. Então o vídeo para hoje era só isso aí, mais essa dica aí a respeito de relés. Então, um bom proveito. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí pelo meio do e-mail ou do comentário, né? Pedindo aí informação a respeito. Se ficar alguma dúvida e querer esclarecimento, eu estou aqui à disposição. Se gostou aí da dica, dá um joinha aí, se inscreva no canal, né? E nós estamos sempre à disposição aqui, tá bom?
Um abraço e tchau.